Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores do hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza a favor das trabalhadoras domésticas. Imigrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa da semana, recebemos doutora Mônica Gurjão, administradora formada pela Universidade Federal do Ceará, psicóloga formada pela Universidade de São Judas, doutoranda e mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora e supervisora no campo de Psicologia Organizacional e do Trabalho da Universidade de São Judas. Como vai, doutora Mônica? Muito prazer aqui em recebê-la no nosso programa. Eu estou muito bem, Caio Tan, mesmo aí diante dos tempos difíceis, né, que estamos vivenciando. Estou muito bem e, sobretudo, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer imenso falar e, quem sabe, compartilhar a experiência que eu tive no mestrado, agora no doutorado, pesquisando as questões do trabalho, pesquisando aí as trabalhadoras domésticas, né, que são fundamentais, inclusive, para o Brasil, para a gente enquanto nação. Então, eu tenho bastante orgulho de estar aqui com você falando sobre isso. Bem, como a doutora Mônica já adiantou, né, ela trabalha no campo da psicologia com o trabalho doméstico, inclusive ela está presente, né, no dia a dia do sindicato, quer dizer, ela já teve parcerias, né, projetos em parceria com o sindicato, mas eu acho que para começar aqui a nossa conversa, a gente poderia contar um pouco sobre essa sua trajetória, né, profissional e acadêmica, e foi paulatinamente lidando cada vez mais com a questão do trabalho doméstico, né? Então, se você pudesse contar um pouco sobre como é que foi essa sua trajetória, esse contato com esse tema. Claro, vou fazer aqui um recorte um pouco da minha trajetória pessoal e profissional, né? Eu sou nordestina, eu sou de Fortaleza, Ceará, e quando eu me formei em administração, na época eu comecei a trabalhar em empresas e tive a oportunidade de receber uma transferência e trabalhar em São Paulo, né? E eu sempre tive um sonho, na verdade, de sair desse meio empresarial e estudar, ir para o meio acadêmico, né? Inclusive, todos os meus estudos, eu acho que foram muito incentivados também pela minha avó, pela minha família, e aí eu morava em São Paulo e tinha esse incentivo, né? Quem sabe voltar para o mundo acadêmico, deixar aí de trabalhar em empresas. E bem nesse momento, quando eu estava decidindo isso, eu fiquei pensando, o que que eu vou pesquisar? Se eu vou voltar para o mundo acadêmico, o que que me interessa falar? Eu não quero falar de qualquer coisa, eu quero falar também de algo que tem a ver com a minha história. E aí, minha avó, que foi realmente uma das maiores incentivadoras, inclusive de eu estar na universidade, ela foi trabalhadora doméstica. E eu fiquei pensando muito nisso, que pesquisar o trabalho doméstico era importante, também como forma de resgatar a história da minha avó, poder contar. Inclusive, se eu um dia entrei na universidade, tem muito da minha avó, do investimento que ela fez para minha mãe, para mim. E aí, nesse momento, eu decidi, eu quero pesquisar as trabalhadoras domésticas. E eu acho que foi fundamental o contato com o sindicato, Caetan, né? Porque no sindicato eu pude participar da vivência delas, do cotidiano delas, entender as situações, os preconceitos, os assédios, que é o que a gente vai falar aqui, que elas vivenciam. E foi realmente uma porta muito grande para eu ter contato com as condições objetivas e subjetivas que essas mulheres vivenciam, né? Então, eu passei 2 anos no mestrado pesquisando, onde eu tive contato com o sindicato, mas além do sindicato, tinham outras 3 trabalhadoras que não são sindicalizadas, né, por uma opção delas, que eu acompanhava o dia a dia delas, a gente se falava, eu chegava no local de trabalho,
Então, foi uma jornada, acho que muito interessante para eu pensar os meus privilégios, para eu pensar o Brasil enquanto Brasil. Eu acho que não tem como a gente pensar no Brasil, na história do Brasil, sem pensar o trabalho doméstico, porque eu acho que ele define, então, muita coisa, inclusive da gente enquanto nação. Então, terminei o mestrado e agora eu sigo o doutorado pesquisando, né? Não só as trabalhadoras domésticas, mas muitos outros trabalhadores que são muitas vezes alvo de exploração, de preconceito, de assédio, que nós sabemos que são os trabalhadores muitas vezes, e principalmente as mulheres negras, as pessoas periféricas, que são alvo aí dessa exploração, que eu diria até que constitui o Brasil desde o primeiro momento da nossa história, né? Então, acho que isso é um pouquinho da minha trajetória, e acho que só que uma coisa muito legal é que, como você comentou, eu sou professora de psicologia e é muito legal levar isso para a sala de aula. Hoje, inclusive, eu estou orientando 2 TCCs de alunas que estudam trabalhadoras domésticas, e eu tenho, assim, um prazer muito grande de fomentar isso e fazer com que as pessoas pensem, às vezes, nessas trabalhadoras que são invisibilizadas. Então, acho que é algo que eu carrego aí com muito prazer. Isso eu acho que é um ponto importante, né? Quer dizer, tem 2 pontos da sua fala inicial que eu acho que eu acho que é bem interessante. O primeiro, como que a experiência pessoal leva a, a, ao estudo da categoria e das trabalhadoras domésticas, né? E perceber, inclusive para os ouvintes que já nos acompanham há algum tempo, que não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? É, de outras convidadas que, não exatamente no mundo acadêmico, mas em outras profissões ou é, na luta sindical, por exemplo, tiveram mães, avós, tias que eram trabalhadoras domésticas e, por ter essa vivência, se sensibilizam e entendem a categoria e buscam ajudar, né? Eu acho que esse ponto é fundamental, é bem interessante, né? Como que isso está mais próximo do que a gente imagina, né? Às vezes parece que é algo distante, não, é algo próximo. E em relação à academia, eu acho que essa é uma relação tanto quanto complicada que o sindicato tem com a academia, que a gente já discutiu aqui também em alguns programas, que é, às vezes, as trabalhadoras domésticas serem vistas como um objeto de estudo e chega um mestrando, um doutorando, pesquisa e o sindicato não vê o resultado da pesquisa, o sindicato não sabe o que se falou delas, né? Quer dizer, muitos ligam, pedem relatórios ou pedem entrevistas, a gente não, daí as diretoras, a presidente, não sabe que virou aquilo, se é que podia ajudar, né? Porque eu acho que é reconhecer isso, né? O sindicato quer receber ajuda, né? Saber, olha, você identificou uma coisa interessante, transmitir isso, né? E acho que é interessante perceber na sua fala como que é um trabalho que vai gerando frutos, quer dizer, o teu trabalho vai gerando mais TCC de outros alunos, que pode gerar outros, né? Então, acho que é bem interessante essa relação entre sindicato e o mundo acadêmico quando é recíproco, né? Quando há essa reciprocidade dos dois lados. Isso é interessante você trazer, porque nesse período, né, principalmente ali 2017, 18, que quando eu comecei a pesquisa, eu observava mesmo, muitos pesquisadores procuram um sindicato. Ah, eu quero ouvir essas trabalhadoras, né? E não tem esse retorno. E, e é triste, porque, na verdade, quem aprende somos nós, acadêmicos, quem aprende somos nós, pesquisadores. E se nós estamos aprendendo com essas trabalhadoras, a gente tem que atuar, a gente tem que dar retorno, a gente tem que participar desse movimento. Eu acredito que estar com as líderes do sindicato mudou muito a forma como eu vejo o mundo, como eu me percebo enquanto pessoa e como psicóloga também, né? Então, sem dúvida, é fundamental esse retorno, essa caminhada, estar junto mesmo. E acredito que também é muito importante a academia ter interesse por esses temas e não ficar fechada ali no seu lugar hermético, né? Longe realmente de quem faz a história do país acontecer. E agora, acho que entrando um pouco mais em relação à pesquisa propriamente dita, né, que você realizou ao longo do mestrado, agora no doutorado, se você falar um pouco mais sobre o tema do mestrado, e que acredito que tenha sido um pouco, que vai levar a gente um pouco à questão da exploração, do assédio, mas
qual que foi a pesquisa assim do mestrado e os principais achados que você teve? Ah, claro. Inclusive, assim, só compartilhando, acho que um momento muito especial, nossa, para mim como pesquisadora, chorei horrores, né? Foi ver que no dia da apresentação do mestrado, na dissertação, estavam todos lá, né? As líderes do sindicato participando e podendo validar aquilo e podendo falar também das vivências. Então, assim, isso foi riquíssimo. Senti que, na verdade, quem estava me apoiando eram essas mulheres, né? Então, foi muito bonito para mim. Mas, bom, o nome da minha pesquisa a gente chama de dimensão subjetiva do trabalho doméstico. O que é essa dimensão subjetiva, né? Às vezes, quando a gente olha para a realidade, quando a gente olha para as pessoas, a gente naturaliza, assim, algumas ideias. Ah, a pessoa nasceu, ela é assim. Não, a pessoa é trabalhadora doméstica porque ela é assim, ela nunca se esforçou muito, se ela tivesse se dedicado mais, ela seria, sei lá, uma médica, uma engenheira, né? Com a pesquisa, quando a gente fala de dimensão subjetiva, a gente quer entender como as pessoas se constituem. E a gente acredita, né, por dimensão subjetiva, que a objetividade que a gente vive, o mundo social, o mundo histórico, o mundo econômico, o mundo político, ele constitui quem a gente é. Então, em outras palavras, o objetivo era entender qual é a visão, o mundo objetivo que essas trabalhadoras vivenciam e como esse mundo objetivo impacta a subjetividade delas. Ou seja, como é o fato de ser trabalhadora doméstica, isso constitui como eu me sinto, isso constitui como eu experimento a minha vida, isso constitui como eu sou vista em sociedade e como eu vejo a sociedade. Então, a pesquisa, ela tinha muito esse objetivo, entender essas trabalhadoras, como elas são vistas pela sociedade, como elas veem essa sociedade e como elas se sentem nessa relação. Então, a questão do assédio psicológico, moral, sexual, apareceu em vários momentos na pesquisa, e como isso ia constituindo o modo como aquelas trabalhadoras se sentiam em relação, inclusive, à vida delas, em relação às patroas, em relação à família delas, como é que isso atingia tanto psiquicamente quanto socialmente essas trabalhadoras, né? O trabalho, ele contou com três atividades, Caio Tan: a participação no sindicato, a entrevista de algumas outras trabalhadoras não sindicalizadas, até para a gente poder fazer essa comparação, né, da sindicalizada e na não sindicalizada, e eu entrevistei também empresas que a gente chama de Uber do trabalho doméstico. Acho, não sei se é conhecimento de muitos, mas tem muitos aplicativos hoje que, né, fazem essa uberização do trabalho doméstico. Eu particularmente acho até um tanto quanto cruel, mas eu entrevistei essas empresas, eu fui, tentei entender como é que funciona o aplicativo, como é que a gente chama uma trabalhadora doméstica por aplicativo, que eu diria que são as novas tecnologias que estão aplicadas aí nessa área, que é o que eu hoje desenvolvo mais no doutorado. Então, a pesquisa durou aí 2 anos, onde eu tive o contato tanto com o sindicato quanto as trabalhadoras. E as entrevistas, inicialmente, elas seguiam até um roteiro, mas depois não. O objetivo é que elas pudessem conversar comigo sobre qualquer coisa, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. E aí, no final, a gente delimitou o que poderia ou não sair no texto, né? Questões íntimas de um fórum mais pessoal a gente retirou, e as questões que dizem sobre o trabalho, as condições de trabalho e como isso impacta a subjetividade, a gente discutiu no trabalho. E eu acho que uma questão, inclusive a gente volta e meia menciona aqui no programa também, o quanto que o trabalho doméstico ele é sui generis, ele, ele é muito específico quando a gente pensa que a trabalhadora está trabalhando dentro do ambiente familiar de uma outra família, né? Ele está trabalhando dentro da casa e pelas falas das trabalhadoras que já vieram no programa, e isso impacta muito, né? Afinal de contas, ela está ali vivenciando o dia a dia de uma outra família e à mercê, né, de inúmeras possíveis violências ou assédios, né? Quer dizer,
a gente pensa num trabalhador de uma fábrica, né, de uma, de uma firma, né, obviamente que existem situações de assédio, situações de opressão, mas dentro de um ambiente que a gente já meio que sabe como é que funciona, né? Uma trabalhadora doméstica que está no ambiente familiar de uma outra família, que a princípio ela nem sabe quem é, né? Deve, essa condição deve gerar uma características muito peculiares da categoria, né? Sim, inclusive nos resultados do trabalho, a gente construiu uma categoria que é uma pergunta: eu sou uma trabalhadora ou sou um membro da família? Foi um dos achados da pesquisa que a gente tentou discutir, porque as fronteiras entre privado, entre família, entre trabalho, elas são muito borradas. Isso eu acho que faz parte, inclusive, desse grande Casa Grande Senzala, que é o Brasil. Isso é historicamente constituído no Brasil. E isso é, inclusive, muito utilizado por patroas, no sentido de explorar um pouco a mais a trabalhadora, né? Então, isso tem diversas repercussões. E quando a gente pensa, por exemplo, no assédio moral, isso é um dificultador, né? Porque, assim, você, na verdade, não é tanto assim minha patroa, você é minha amiga. Então, como amiga, aí você pode dizer qualquer coisa, você pode. Não, mas ela é tão legal comigo. Eu, né? Ela falou isso, foi algo de mau gosto. O que que eu quero dizer com coisas de mau gosto? Na entrevista eu ouvi coisas como, por exemplo, assim, nossa, é que você não deveria usar o banheiro que todo mundo usa aqui em casa. Usa o banheiro do prédio. E obrigava a trabalhadora a descer no elevador para ir no banheiro do prédio, porque ela não podia usar o banheiro do apartamento. O que eu acredito que se fosse uma empresa, um vínculo trabalhista, né, dentro da empresa, isso é um assédio moral. Mas, dentro do contexto do trabalho doméstico, a trabalhadora, quando a gente conversou sobre isso na entrevista, ela trazia, mas será que isso é assédio mesmo? Mas ela é tão minha amiga. Inclusive, quando ela trocou o sofá da casa dela, ela comprou um novo, ela me deu o velho. Tá vendo como ela é legal comigo? Então, realmente, Caio, você pegou num ponto bem delicado, que, assim, essas fronteiras, elas são difíceis, e para a trabalhadora ali no dia a dia, isso é realmente muito difícil. E muitas vezes os patrões se utilizam disso, né? Nossa, Maria, você trabalha aqui, mas é como se fosse da família. Você pode ficar hoje mais 1h30? Você pode hoje levar o cachorro para passear? Você pode lavar o carro do meu marido? Eu entrevistei uma trabalhadora que ela lavava o carro do patrão. É só um favorzinho, eles são tão bons para mim, mas aquilo não constituía, né, o trabalho dela. Então, isso é complicado, por isso que o trabalho do sindicato, por isso que a existência de uma lei é fundamental, para que essas trabalhadoras, elas se vejam como trabalhadoras, que é realmente o que tem que acontecer. E a luta do sindicato é longa e tem muita coisa pela frente, que é justamente a constituição dessa consciência de uma classe, né, de trabalhadoras. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? É, como você disse, as fronteiras são tão borradas que estar da família você não se vê como uma trabalhadora. Quer dizer, uma trabalhadora tem que ter carteira assinada, tem que ter férias, tem que ter o salário pago em dia. Quer dizer, você está prestando um serviço, só que na casa do patrão, na casa ali, né? Quer dizer, essa construção, e eu acho que voltando ao início da sua fala sobre essa dimensão do subjetivo de como você vê a sociedade, né? Como a sociedade talvez se vê, tenta te obrigar a ver como alguém da família, mas você tem que construir isso, e é daí que vem a luta do sindicato, da federação, né? Não, você não é um membro da família, você é um trabalhador de serviço, você é um trabalhador assalariado e uma relação profissional, né? E isso deve ser complicadíssimo, porque, afinal, como você bem disse, é da Constituição do próprio Brasil essa relação Casagrande-Senzala que, olha, você é da família, você é nosso, mas não está no inventário, né? Quando o patrão morre, né? Essa é sempre uma comentário que se faz no sindicato, né? É da família até dividir os bens, né? Não tá, nunca tá na herança, né?
Exato. Eu vou até dar um passo atrás para comentar uma coisa que eu acho bem importante, que assim, eu acho que o capitalismo que a gente vive hoje, o sistema econômico, político, social que a gente vive, ele trabalha muito com o ideal meritocrático, que assim, basta você se esforçar e você chega longe. Nossa, se você quiser, Cailton, você faz o que você quiser da vida, né? Isso faz com que muitas vezes nós, enquanto sociedade, que a gente olhe para essas trabalhadoras com preconceito. E que, infelizmente, elas às vezes também se olham assim, né? Poxa, me esforcei bastante, não, mas não é bem assim, né? As coisas não são acessíveis para todo mundo, tem muitos privilégios aí na maneira como as pessoas têm educação, têm saúde, renda, isso acontece de forma diferente para as pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque na pesquisa, né, agora trazendo uma situação aí de assédio sexual mesmo, na pesquisa, muitas trabalhadoras trouxeram esse sentimento de inferioridade. Eu me sinto inferior. Nossa, minha patroa, meu patrão, eles que têm dinheiro, eles que se deram bem na vida, né? Eles quem realmente são alguém, né? A pessoa se sentia dessa maneira. E aí uma trabalhadora uma vez me trouxe que o chefe dela comumente andava de cueca em casa, tomava banho com a porta do banheiro aberta, né? E que em uma vez passando ela viu coisas e ela falava: "Nossa, mas assim, eu que estou ali para servir, né, Mônica? Eu que estou ali para servir na casa dele, né? Mas assim, ela tá para fazer um trabalho, ela é uma trabalhadora. Ela não tá lá para ver um patrão de cueca e fazendo cenas e coisas para ela no banheiro. Então, é importante mesmo essa questão, porque o sindicato, ao brigar pelos direitos, o sindicato, ao lutar para constituir, olha, aqui é uma classe, vocês são trabalhadoras, o sindicato está dando autoestima para essas mulheres. Isso é muito importante. Na pesquisa eu senti muito isso, assim, infelizmente, tem ali um comprometimento da autoestima, sabe? A sociedade desvaloriza tanto o trabalho, muitas vezes as patroas, os patrões desvalorizam tanto que isso impacta na autoestima dessas mulheres. Mais uma vez, daí a importância do trabalho no sindicato. Não estou só dando lei, não estou só dando direito trabalhista, estou dando autoestima para essas mulheres, para elas se verem na importância que elas têm, né? E se eu vejo minha importância, talvez eu consiga reagir a essas situações de assédio. Não, isso não está certo, não está certo o meu patrão ficar andando assim em casa, né? Eu estou num ambiente de trabalho onde eu também mereço ser respeitada. Claro. E um ponto que, talvez para quem nos escute, essa situação de assédio sexual já passou ou é menos? Não, não é menos. É, semanalmente, se não diariamente no sindicato, sempre vem uma trabalhadora doméstica que relata um caso de assédio, de abuso, que é uma questão que a gente sabe que vem de, sei lá, séculos, mas que permanece. Quer dizer, a trabalhadora doméstica, quer dizer, isso tem várias situações, né? A trabalhadora doméstica sendo a iniciação sexual do filho do patrão, a trabalhadora doméstica que é o patrão, como você falou, né, se insinua, vai no quarto quando a trabalhadora dorme na residência. Quer dizer, todas essas histórias que a gente já sabe, elas existem ainda, né? Então, o assédio sexual ainda é fundamental para a categoria, né? Sim. Eu até trouxe um dado aqui, né, que na época na pesquisa a gente utilizou, porque contra números não se tem argumentos, né? E aí teve uma pesquisa muito interessante, né, um pesquisador do campo da sociologia, Souza e Cerqueira, e aí ele entrevistou 366 trabalhadoras domésticas, né, sindicalizadas e não sindicalizadas, e quase 30% relataram que vivenciaram situações de assédio, né? E tem uma coisa que é importante, assim, essas são as mulheres que falaram que vivenciaram o assédio sexual, mas a gente sabe que falar de assédio sexual tem muito tabu, é difícil falar de assédio sexual, né? E aí os pesquisadores até consideram isso, que muitas mulheres, na hora de responder, elas não diziam nem sim nem não, elas ficavam caladas, com medo,
porque são situações, às vezes, vexatórias, que o indivíduo carrega aquilo como um trauma, e ele não vai conseguir falar facilmente sobre aquilo, né? Então, assim, é exatamente isso que você falou, é para iniciar o filho do patrão na vida sexual, é porque o patrão está vendo a mulher ali e quer explorar, é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes a gente pensa, né, a exploração sexual, o assédio sexual como o sexo, o ato em si, mas muitas vezes não é o ato em si, é você tocar o corpo daquela trabalhadora, é você ficar se referindo, olhando, se insinuando, são várias ações que podem sim ser muito constrangedoras e traumáticas, né? E que, claro, mais uma vez a gente volta a casa grande senzala, porque quando a gente fala de trabalho doméstico no Brasil, é importante pensar que ele tem uma origem histórica, né? E nessa origem histórica, essas mulheres negras, elas eram exploradas, elas eram violentadas, então isso meio que está incorporado na história do país, não é por acaso, né? E uma dúvida que na verdade eu tenho duas dúvidas, mas eu vou primeiro com uma questão da autoestima, que você mencionou, que a trabalhadora doméstica está envolta em todo um ambiente que afeta a autoestima, né? A baixa autoestima. E você percebe que essa autoestima, quando abaixada pela situação da trabalhadora doméstica, afeta outras situações na vida dela, quer dizer, outras relações da vida, seja amorosa, seja com a família, seja em relação ao mundo como um todo. Você percebeu que também essa autoestima diminuída por ser trabalhadora doméstica afeta também? Sim. Acho que eu vou te trazer aqui um relato de uma entrevista, me marcou muito, e depois vou falar um pouquinho de como eu compreendo isso enquanto psicóloga, né? Teve uma entrevista que me marcou muito, era uma trabalhadora não sindicalizada, e aí a gente tinha marcado de tomar café da manhã, e aí ela estava lá e estava, eu falei, nossa, eu percebo que você está bem triste, ela, é que ontem terminou o meu namoro, eu falei, nossa, né, poxa vida, por que que terminou assim seu relacionamento? E ela foi contar que ela já estava junto com esse rapaz há quase 3 anos, né, era um relacionamento até longo, e que o que que aconteceu? Ela era uma cuidadora de uma idosa, ela morava numa casa de uma família, ela era cuidadora de uma idosa, ficou anos cuidando dessa idosa, e essa idosa faleceu. E quando a idosa faleceu, a família falou: olha, a gente quer que você fique aqui, né? Fique, você continua. Agora a gente quer ajustar o seu contrato, porque a gente quer que você fique aqui como, né, a trabalhadora da casa, a empregada da casa. Se aceita, a gente vai assinar a sua carteira. Ela assinou, ela aceitou, ela quis ficar ali. E aí ela contou para o namorado: olha, eu não perdi meu emprego, eles vão querer que eu fique. E o namorado falou: ah, não, mas aí eu não namoro com mulher que fica limpando a privada dos outros, não. Você vai ficar limpando a casa dos outros? Nossa, isso não é um trabalho bom, não. Uma coisa era quando você cuidar de idoso, outra coisa é você ficar assim sendo empregada, eu não namoro. E aí ele terminou o namoro por causa disso, porque ele falou que teria vergonha de namorar uma mulher que faz esse trabalho. Olha só, né? Então, acho que esse é só um recorte, teria vários outros exemplos para te dar, mas como psicóloga, como é que eu entendo isso, né? Às vezes a gente olha para o indivíduo e a gente fala assim, nossa, fulana, né, a Maria, é tão deprimida, tá triste, tá com baixa autoestima, tá ansiosa, e a gente olha para a pessoa e culpa a pessoa, como se ela fosse uma doente mental, uma louca, ah, tá vendo, ó? E a gente não olha para as condições sociais que produziram aquilo. A pessoa ela não entra no estágio depressivo por acaso, ela não fica ansiosa por acaso. No trabalho, quando a gente fala de dimensão subjetiva, a gente quer justamente discutir isso, que essa autoestima que é afetada, que a depressão que algumas trabalhadoras desenvolveram, não é porque ela é uma fraca, não é porque ela é louca, não, é as condições, inclusive, que essa trabalhadora enfrenta. Sim, isso influencia no modo como ela se vê, como ela se sente, e muitas vezes isso está ali como estopim para um caso de depressão, sim, né, de transtorno de ansiedade, outras coisas que na pesquisa a gente encontrou.
Então, acho que é importante isso, não culpabilizar as pessoas. Nossa, ela é fraca, tá vendo? Nossa, ela perdeu a cabeça. Não, é entender como essas condições sociais, inclusive, elas proporcionam um sofrimento para a pessoa, né? Não é uma coisa à toa, isso traz sofrimento, inclusive psíquico para a pessoa. E começa a se ver como inferior, como derrotada, como alguém que não tem sucesso na vida, isso é muito dolorido. E um ponto que a gente já conversou aqui com uma psicóloga que fazia um trabalho junto às trabalhadoras domésticas, se não estiver enganado, no Rio de Janeiro. E esse ponto era interessante, porque existe qualquer doença, qualquer doença mental, vem é coisa de gente doida, é coisa de gente maluca, e como você bem disse, né, você é fraca e tal, mas entender que é uma doença, né, e vem de uma condição específica, né, e que tem soluções, tem tratamento para pra situações, né. Uhum. Ô, Cailton, te peço desculpa, mas no final travou muito aqui Ah, a sua pergunta, eu não consegui te acompanhar até o não, final. eu acho que a internet ficou instável Uhum. aqui. Não, eu digo que essa questão de doenças mentais, assim, é muito taxado como coisa de gente maluca, de gente doida. Então, às vezes, a própria trabalhadora doméstica fica com o pé atrás, assim, tenho que cuidar da minha vida, né? Mas existem soluções para isso, né? E eu acho que esse caminho que você explica já é uma forma de se entender, olha, não é uma coisa sua, você está dentro de um ambiente que é meio que programado sistematicamente para te fazer sentir para baixo, né? E, de certa forma, fazer com que as trabalhadoras percebam que existem soluções, seja terapia, seja consultar um psicólogo, um psiquiatra, terapia em grupo, quer dizer, existem soluções para você entender que isso existe, que dá para melhorar, né? Sim, eu acho que é muito importante, até assim, compartilhando, né? Como psicóloga, eu estudo a psicologia sócio-histórica, né? É uma abordagem que a gente vai beber também lá no marxismo, a gente estuda o marxismo histórico dialético. Então, a gente já parte ali do princípio de que a gente não pode naturalizar nada nas pessoas, ou seja, dizer que é intrínseco. Intrinsecamente aquela pessoa é deprimida, intrinsecamente ela é louca, né? A sociedade adora essa imagem da mulher louca. Nossa, olha a mulher louca. Então, dentro dessa base que eu estudo, que fez aí a pesquisa, é uma base que critica esse tipo de coisa. Nós, como pessoas, nós convivemos numa sociedade, numa coletividade. As coisas, elas não são à toa. Elas são produzidas historicamente, elas são produzidas socialmente, né? Então, só outro exemplo para a gente pensar, durante a pesquisa, foi ali bem visível e sensível o quanto o sofrimento das mulheres negras ainda era, em alguns quesitos, maior. Porque, às vezes, Cailton, era quase como se essas mulheres nem mulheres fossem, é como se fosse um burro de carga mesmo de trabalho. E isso tem a ver com a história do Brasil, por exemplo. Muitas vezes, a gente colocou a mulher negra nesse lugar, né? Como uma ama de leite, como aquela trabalhadora que trabalha lá de sol a sol, como se não fosse nenhuma mulher. Então, eu entrevistei uma trabalhadora que estava grávida e trabalhou até o último minuto ali, quase antes de fazer o parto. Nossa, e ela me dizia, nossa, minha patroa dizia, não, mas essas mulheres negras aí são mais fortes. Não, ela é uma mulher como qualquer outra, né? E aí, às vezes, quando a pessoa adoece, hoje, por exemplo, a gente fala muito de burnout. Por que a gente não fala do burnout das trabalhadoras domésticas? De exaustão. Aí, quando essa mulher adoece, a gente quer culpar ela. Por que a gente não olha para todas as condições sociais, históricas, tudo que essa pessoa passou, né? Acho que isso é até um chamado para alguém que está ouvindo, de que, assim, não se sinta só, não se sinta louca, não se sinta deprimida, não se sinta culpada por se sentir de determinada maneira, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender essas questões até como coisas que fazem parte do nosso convívio, no sentido de que sim, tem momentos que nós ficamos ansiosos, tem momentos que são mais difíceis, e isso não é uma coisa de se sentir vergonha,
é algo que faz parte. E, eventualmente, a gente enfrenta tanta pressão, tanta situação, às vezes, de assédio ou de abuso, que, eventualmente, a gente pode, sim, adoecer, né, aqui, entre aspas, no sentido de se sentir mal psiquicamente, né? E que, nesses momentos, é bom, sim, é ideal procurar ajuda. E que a ajuda faz bem, né? A ajuda existe solução, porque também tem muita gente que fala, isso não serve para nada, né? Isso aí é conversar com um amigo. Não, não. O amigo serve para uma coisa, conversar com um especialista é outra coisa, né? Essa é uma questão importante. Mas eu queria um detalhe que você mencionou sobre a sua pesquisa, que você fez pesquisa em entrevistas tanto com trabalhadoras domésticas sindicalizadas quanto com não sindicalizadas. Você percebeu algum tipo de diferença na forma como esses dois grupos lidavam com a questão do assédio, quer dizer, com esses sofrimentos, alguma coisa assim? Diferença entre esses grupos? Sim, deu para perceber bastante, né, diferença entre os dois grupos, principalmente quando a gente fala de informações trabalhistas. Quando eu conversava com mulheres sindicalizadas, por exemplo, se o patrão pede para ela ficar muito além do horário, ou se, por exemplo, é para vir, e é para vir trabalhar no dia de uma folga, elas sentavam e elas negociavam, olha, a gente tem que negociar, né, minhas condições de trabalho, eu tenho direito a férias, elas se viam como agentes, como trabalhadoras, como pessoas que têm direitos. Muitas outras que eu entrevistei, que não conheciam, aliás, elas nem conheciam o sindicato, elas não se sabiam, inclusive, como pessoas que tinham algum direito. Então, eu entrevistei uma mulher que ela trabalhava 3 vezes por semana numa casa de família. Chegava lá cedinho, 7 da manhã, e ficava até 7, 8 da noite. E aí ela falou, nossa, mas é mesmo? Eu tinha que ter uma carteira assinada, eu tinha que ter... E aí ela não sabia, ela trabalhava de domingo, assim, de semana a semana, nunca teve férias e estava anos nessa condição. E ela realmente desconhecia que teria algum direito, né? Então, eu acho que é tão importante se ver enquanto trabalhadores, saber que você tem direitos e poder exigir esses direitos. Eu acho que essa era a principal diferença. E, claro, aí, em decorrência disso, essas trabalhadoras que não conheciam o sindicato, elas às vezes acabavam aceitando qualquer condição de trabalho, qualquer condição. Então, por exemplo, essa trabalhadora que eu te dei o exemplo, que ela lavava o carro do patrão, ela não conhecia o sindicato. Na cabeça dela, o que a patroa dissesse para ela fazer, ela tinha que fazer. Então, a patroa, é para lavar o cachorro, é para lavar o cachorro, é para lavar o carro, é para lavar o carro. À medida que a gente também foi conversando e ela entendeu que ela tinha um sindicato, que o trabalho dela não era assim qualquer coisa, ela vai se entendendo enquanto trabalhadora e como uma pessoa que tem direitos e que tem um serviço estabelecido ali para fazer. Isso parece bem interessante, que mostra, né, a importância do sindicato, né, que é algo que nos últimos anos a gente tem discutido bastante, né, ó, tanta paulada, né, tanta pedra que vem tacando em organização sindical, que o sindicato não serve para nada, mas tem essa serventia, né? O sindicato, quando atuante, ele serve para trabalhador se identificar como trabalhador, então tem toda essa, essa ação positiva em relação aos direitos, né? Acho que é sempre importante é, reforçar a importância não só do sindicato dos trabalhadores domésticos, como qualquer sindicato que atua seriamente a favor dos direitos da categoria que representa, né? Acho que isso é importante. E um outro ponto que você mencionou foi sobre essas empresas de uberização do trabalho doméstico, né? Se você pudesse falar um pouco sobre elas, que ainda parece um tema muito nebuloso, assim, para a própria categoria, né? Entender o que são essas empresas, né? Sim. Olha, eu vou pegar ali o gancho quando você fala de sindicato, né? Eu trabalhei 15 anos em RH, e aí é bem interessante porque eu lembro que, como uma pessoa que trabalhou em RH, a gente tinha muito cuidado com o sindicato, porque se eu demitir alguém, eu fazia questão de pagar tudo direitinho, porque o sindicato ia conferir.
E se faltou R$10, R$5, eles falavam, o cálculo trabalhista está errado. Você tem que pagar os 10, os R$5 para o trabalhador. E eu sempre achei que isso estava muito correto. À medida que vem a reforma trabalhista ali em 2017, eu considero isso um grande erro, um grande erro. Em 2017, eu já tinha saído da empresa, pedido demissão para ir fazer o mestrado. E eu lembro que um monte de gente começou a me procurar. Mônica, eu te pago R$10, R$15, calcula aqui para mim minha rescisão. Ah, mas por que você quer que eu calcule a sua rescisão? Não, porque o sindicato não confere mais agora, não precisa, né? Não precisava mais ir no sindicato, e a empresa dava aquela enrolada, não, você confere aqui comigo, né? Então, imagina, Caio, tá agora é uma trabalhadora, que às vezes não entende mesmo cálculo de férias, FGTS, depositou, não depositou, e o INSS, como é que funciona. Muito patrão mente, muito patrão não está nem depositando, né? Nem cadastrou no e-social e faz de conta que está tudo bem. Por isso que é importante o sindicato, como pessoas que conhecem, que conferem isso para essa trabalhadora, né? Lembro, inclusive, que chegavam muitas pessoas, né, no sindicato, na época, que foram demitidas e na hora que elas iam dar entrada no seguro-desemprego, ah, não, mas sua patroa nunca te cadastrou aqui no e-social, nunca reteve INSS, e a pessoa se vê totalmente desvalida, né? Eu preciso entrar no seguro-desemprego. Então, assim, os sindicatos são um trabalho, assim, fundamental. Então, quero dar esse passo atrás, assim, para falar isso, porque eu acho que não só na categoria das trabalhadoras domésticas, mas o sindicato, enquanto agentes ativos, que informam, inclusive, os nossos direitos, fazem esses cálculos, eles são, acredito que, fundamentais, né, para, eu acho que todo e qualquer trabalhador. E sobre as empresas do Uber, Sim, sobre as empresas, perdão, me empolguei. Sobre as empresas é interessante, né? Atualmente no doutorado, inclusive, eu estou pesquisando aí o fenômeno da uberização do trabalho, que já acontece a uberização do trabalho doméstico. Então, é interessante, mas, assim, para quem nunca viu, vou dar uma descrição. São aplicativos, não vou entrar aqui no nome de nenhum, mas quem quiser joga na internet, você vai encontrar que são aplicativos que você baixa no seu celular, e aí você, nesse aplicativo, você vai agendar, olha, segunda-feira, tal dia, eu quero aqui uma trabalhadora doméstica para fazer uma faxina. E o aplicativo, ele vai acionar a trabalhadora, que como um Uber está cadastrada lá, né? Ela como Uber, ela se cadastra. Chega uma notificação para ela, no dia tal, horário tal, eu vou lá na casa do Caio Tan, vou fazer uma faxina. E aí ela vai fazer esse trabalho. Agora fica a pergunta: quem paga o vale transporte dessa trabalhadora? Quem paga a alimentação? Quem garante algum direito se essa trabalhadora se machucar, for abusada, vivenciar um assédio na casa do patrão? O aplicativo, ele não se responsabiliza por nada disso, né? Inclusive, na época do aplicativo, eu conheci, né, uma pessoa que trabalhava para um dos aplicativos que eu entrevistei, que ela sofreu um acidente, ela foi descer do ônibus e ela caiu e se machucou bastante, e ela estava indo trabalhar porque ela recebeu um pedido pelo aplicativo. Aquele acidente deixou ela várias semanas sem trabalhar. Quem é o responsável por isso? O aplicativo fala, você foi porque quis, você foi, eu não tenho, eu só sou um aplicativo, eu não tenho responsabilidade sobre você, né? os E, aplicativos falam, eu só faço a conexão entre o prestador de serviço e quem quer adquirir o serviço, né? Eu não faço mais nada, né? sim, você é uma empreendedora, na verdade, você não é minha trabalhadora, você é uma empreendedora, né? Então, assim, é cruel, é muito utilizado. Outra coisa que eu senti também no aplicativo é como se fosse assim, uma subtração, inclusive, de qualquer preocupação humana. Em que sentido, né? Essa trabalhadora também me falou que ela trabalhava pelo aplicativo, ela nem via quem era a dona da casa, muitas vezes, trabalhava e ia embora. E depois vinha um monte de reclamação no aplicativo. Ela fez isso, ela fez aquilo, inclusive uma reclamação. Ela comeu uma banana que tinha na minha casa. Eu notei que está faltando.
Eu falei, nossa, e aí a trabalhadora me dizia, nossa, eu comi mesmo uma banana, porque eu estava morrendo de fome. Eu cheguei, a louça estava toda suja, a casa estava numa situação há vários dias, aparentemente, sem limpeza, e eu fiquei com muita fome e tentei comer algo ali que não impactasse, né, que não comi uma banana. E a pessoa foi no aplicativo e reclamou que a trabalhadora comeu uma banana, porque é quase como a pessoa nem pensa mais que é um ser humano. É um aplicativo, eu boto aqui, eu nem me preocupo quem é aquela pessoa. Igual, infelizmente, a gente faz, às vezes, com o ciclista da RAP, né? O cara, às vezes, pedalou São Paulo todo para te entregar teu lanche. Você pega o lanche, você nem olha na cara dele. Tá atrasado, atrasou 10 minutos. É uma pessoa, é um ser humano. Então, essa questão do aplicativo, eu pretendo, estou investigando agora mais no doutorado, mas eu sinto que é como se ele, às vezes, desumanizasse o processo. Eu não vejo mais como uma trabalhadora que está ali na minha casa, eu vejo como uma máquina, alguém que eu botei ali no aplicativo, limpou ou não, e que eu posso até reclamar sem ter que olhar para aquela pessoa e tratar com ela, né? Ao mesmo tempo, essa uberização, ela atrapalha a noção de categoria, né? Você imagina que a trabalhadora doméstica já tem uma dificuldade histórica de se juntar enquanto, se reconhecer enquanto categoria, né? Porque são trabalhadoras atomizadas, né? Cada uma trabalhando numa casa de família diferente. Imagina ainda para um aplicativo, quer dizer, aí deve ser pior ainda, né? E essa questão da uberização, acho que talvez seja a grande questão do trabalho, né? Dos novos tempos, né? Quer dizer, e como você bem disse, são várias categorias que estão sofrendo essa questão da uberização, que, sei lá, há 10 anos atrás talvez fosse o PJ, né? Tipo, todo mundo era PJ 10 anos atrás, né? Tem categorias que ninguém mais é contratado com carteira assinada. Você tem que ser PJ e PJ é pessoa jurídica, né? Você tem lá um CNPJ, você é um chefe de si mesmo e vai, né? Mas, quer dizer, trabalha 23 horas por dia, você se vira, você não tem direito trabalhista nada, quer dizer, eu acho essa questão da uberização realmente talvez é a grande fronteira, né, do trabalho ultimamente, né? Eu acho que é a fronteira cruel que a precarização do trabalho invade com muita força. E não é que essa fronteira é quebrada para o Uber ou para a trabalhadora doméstica que a gente está falando, né? Essa fronteira de precarização, ela está presente, eu diria, na realidade de muitos trabalhos, né? Eu, às vezes, vejo alguns pesquisadores dizendo, ah, não, isso não é tão importante, não, isso é só o motorista de Uber, não é, não. Isso é uma nova tendência no mercado de trabalho, né, de precarização, e que se ainda não chegou na sua profissão, ela vai chegar daqui a pouco. Então, assim, inclusive como psicóloga, assim, compartilhando, eu tenho vários colegas que trabalham por aplicativo. O aplicativo aqui, ó, Caetano está precisando de terapia, eu vou entrar aqui e conversar com você, como se fosse uma máquina, né? Então, infelizmente, é muito triste, e sem dúvida isso que você trouxe, se perde a ideia de trabalhador, de categoria, e no caso da trabalhadora doméstica, ainda mais triste, porque é algo muito recente, né? 2013, a PEC, 2015, poxa, elas estavam avançando ali na conquista de direitos, né? E aí a gente vê que a precarização já cai com tudo, poxa, isso é lastimável. Tanto por um processo maior, né, quanto essa precarização que ficou chamada de uberização, né, quanto também por, como você disse ao longo da conversa, sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência, quer dizer, estão batendo de tudo quanto é lado, né, nas categorias. E eu acho que você falou um ponto que é fundamental, né? Se não chegou na sua categoria, é uma questão de tempo, né? Professor, terapeuta, né? Quer dizer, tá chegando, né? É um mundo complicado onde você não tem vínculo, né? Isso é bem perigoso. Sim, é um mundo complicado onde a gente não tem vínculo. O que me faz lembrar até aquele fenômeno, né, 2013, né? Aqui no Brasil a gente via muita gente com aquela trabalhadora doméstica em casa, já estava ali há anos, faz parte da família, aquilo que a gente falou. 2013 vinha a PEC, não, aí você não vem mais, só vem uma vez na semana.
para não reconhecer os direitos dessa trabalhadora, né? Então, veja como é importante toda essa questão de classe, dos direitos trabalhistas. Isso deveria ser uma luta para a gente não desistir tão fácil, para a gente permanecer nessa luta. Bem, doutora Mônica, infelizmente a gente está se encaminhando para o final do programa. Acho que foi sinceramente, um ótimo programa. Acho que foi muito bom entender essa questão. Acho que para os nossos ouvintes perceberem como que a gente geralmente fala sobre as questões históricas, né? Como que o trabalho doméstico ele vem de uma trajetória histórica do Brasil, mas perceber que isso tem efeitos no mental, né? Na forma como a trabalhadora se entende, vê a sociedade. Eu acho que isso é bem interessante e foi fundamental acho que na nossa conversa aqui, e obviamente a questão do assédio, como que isso permeia ainda as relações, e acho que foi muito interessante. Eu queria agradecer muito a sua presença e, como sempre, no nosso programa, um espaço para dar uma mensagem final para os nossos ouvintes, fazer um convite, uma mensagem final para nós. Então, a palavra é toda sua. Claro. Olha, Cailton, eu quero encerrar deixando algumas dicas, né? A gente falou aqui de acolhimento, de atendimento psicológico, então, vai que alguém ouviu que, poxa, eu me identifiquei e gostaria de buscar alguma ajuda. Então, eu diria, assim, que as principais universidades, aqui no caso de São Paulo, a USP, o Mackenzie, a São Judas, onde eu também sou professora, a PUC, onde eu estudo, todas elas têm clínicas, né, de psicologia que atendem gratuitamente. Então, procura o local, o telefone, ou vai até o local, e aí, se é o seu caso, se você busca, né, um atendimento e você não tem condição, essa é uma forma, né, de buscar atendimento psicológico gratuito. Não só a Mônica, mas eu tenho vários colegas também que a gente tem o que a gente chama de agenda social para atendimento. Hoje minha agenda está bem completa, eu até atendo 3 trabalhadoras, né, domésticas, mas eu tenho um grupo de psicólogas com quem eu trabalho também, que fazem esse trabalho. Então, eu tenho uma conta no Instagram, que é psicóloga Mônica Gurjão. Então, de repente, quem tiver interesse em buscar atendimento gratuito ou social, eu posso, de repente, passar uma dica, informar. E acho que, no mais, né, quando a gente fala de assédio, temos leis também. Então, convidar para que qualquer trabalhadora que esteja nos escutando vivenciou alguma situação, eu acho que passei por uma situação de assédio sexual ou moral. Na internet, a gente tem um guia super descritivo, muito bem elaborado, do Ministério do Trabalho. Então, joga lá, né, na internet, guia do Ministério do Trabalho, assédio sexual, guia do Ministério do Trabalho, assédio moral. Tem vários exemplos, tem desenhos, e aí você pode reconhecer, poxa, é isso. E onde é que eu busco ajuda? Tem os telefones, tem os contatos do Ministério do Trabalho. Acho que aí dá, para quem está passando por alguma situação de assédio, aí é um bom caminho. Tem também, eventualmente, as pessoas que são alvo, né, de alguma situação de violência. Infelizmente, a gente sabe que acontece também. E aí eu diria, né, de repente, se a pessoa está em alguma situação de violência doméstica ou no trabalho, buscar 180, né, que é a central de atendimento à mulher. Então, liga para o 80, mas eu não sei se o meu caso é tão grave ou não, mas no 80 você consegue ser informada, você consegue ser direcionada, inclusive, de como você poderia agir, se vai ser necessário procurar uma delegacia da mulher, se é um caso muito grave, e coisas assim, né? Mas passar aí essas informações para que a gente se sinta forte, para que, né, as mulheres saibam que estamos juntas e que possamos permanecer na luta. Bem, muito obrigado, doutora Mônica. Obrigado de verdade pela nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua presença e agradecer aos nossos ouvintes que nos escutaram aqui em mais um programa do Médicas em Ação aqui na Web Rádio Imigrantes, e convidar a todos para que continuem nos prestigiando aqui nos próximos programas e no próximo programa da semana que vem. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.